Boa noite, meu nome é Robson. Eu estudo na Unidade Descentralizada de Campos Sales, da Universidade de UFPA, aqui em Campos Sales. E vamos apresentar um trabalho sobre planejamento. Bom, meu nome é Jefferson. Hoje nós vamos aqui apresentar o preenchimento de um plano de aula do 6º, do 7º, 8º e 9º ano, que vai consistir na seguinte forma. Primeiramente, nesse plano de aula, nós vamos colocar o cabeçalho com a série respectiva ao plano. Ou seja, vamos começar pelo 6º ano do ensino fundamental e o curso Matemática. Essa tabela foi dividida em 6 grades. Na primeira, nós vamos colocar a aula. Na segunda, o conteúdo. Nessa terceira, vai ficar os objetivos. Aqui a estratégia. Os equipamentos que vão ser utilizados na aula. E por último, o método de avaliação que você vai utilizar. Bem, para não perdermos muito tempo com o preenchimento dessa coluna, vamos agora para uma tabela já feita. Bom, aqui está a referida tabela já anexada. Aqui nós vamos preencher com o número de aulas que você vai ter no respectivo mês, já que a tabela é mensal. São 16 aulas. Agora vamos preencher o conteúdo. O conteúdo que nós vamos abordar nesse mês vai ser formas geométricas planas e espaciais, poliedros e corpos redondos. Os objetivos que nós vamos utilizar vai ser identificar as relações entre as formas bidimensionais, fazer o conhecimento de sólidos geométricos e suas aplicações. Nas estratégias, nós vamos utilizar da seguinte maneira: montagem de figura para apresentar as formas geométricas, usar os modelos construídos para ilustrar situações reais, buscar do aluno o que ele já sabe sobre figuras planas e espacial, realizar aula de campo para trabalhar as figuras no lugar em que ele vive. Os materiais que nós vamos utilizar vão ser bem simples. Nós vamos utilizar dentro do mês de quadro branco, pincel, papel, tesouras sem ponta, cola, régua, fita métrica e compasso. A avaliação, nós vamos avaliar os alunos da seguinte maneira: pelas atividades que eles vão fazer no decorrer do mês, o comportamento e participação e trabalhos. E é claro que no final, uma avaliação para o teste dos conhecimentos do referido aluno. Bom, essa foi a tabela do 6º ano. Vamos agora para a apresentação da tabela do 7º ano com o nosso amigo Robson. Bem, como já explicado, e é claro, eu vou explicar o planejamento para o 7º ano, e será a mesma estrutura. No caso, as aulas continuam sendo 16 aulas, vai mudar o conteúdo, que agora passa a ser números decimais, operações com números decimais, potência de base decimal, raiz quadrada de números decimal, e é claro, os objetivos agora mudaram. Passa a ser representar frações decimais sobre a forma de números decimais e vice-versa, né? Ler e escrever números decimais, comprar números decimais, efetuar operações com números decimais, e as estratégias, como os conteúdos e os objetivos mudaram, as estratégias, por sua vez, mudam também. Iremos fazer também aulas expositivas com exemplos práticos, propor resoluções de problemas,
confecções de jogos com material reciclável. E o material e equipamentos também vai variar um pouquinho, vai mudar um pouco. No caso, iremos utilizar quadro branco, pincel, papel, tesoura sem ponta, cola, régua e garrafa PET. A avaliação será similar. Iremos utilizar atividades, comportamentos de participação, trabalhos e somente isso. Bom, agora nós vamos apresentar o plano de aula do 8º ano. Bem, a estrutura vai ser a mesma das aulas dos anos anteriores, do 6º e do 7º. Aqui nós vamos preencher com 16 aulas. O conteúdo vai ser relembrando potências, potência de base 10, notação científica, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz exata de um número, raiz quadrada aproximada de um número. Bem, o que nós vamos buscar nos objetivos desse conteúdo? Vai ser recordar e aplicar as definições de potências com expoentes inteiros e bases reais. Também vamos conceituar e usar as notações científicas. Conceituar raiz cúbica de um número real. E reconhecer e aplicar as propriedades das raízes. Nas estratégias, nós vamos utilizar de introdução com aula expositiva, buscar do aluno o que ele sabe sobre o tema, pesquisas relacionadas ao tema e propor problemas voltados à realidade deles. O material vai ser similar ao dos anos anteriores. Quadro branco, pincel, livros didáticos, computador, internet e data show. E a avaliação vai ser da mesma forma, com atividades, comportamento e participação, trabalhos e uma prova de conhecimentos de cada aluno. Bem, chegamos agora ao 9º ano. Como eu disse, a estrutura é a mesma. As colunas serão preenchidas de forma similar, com aula, conteúdo, objetivo, estratégias, material e equipamento e avaliações. Nas aulas continuam sendo 16 aulas, o conteúdo muda, que agora é matemática financeira, porcentagem, acréscimo, desconto e juros. Os objetivos também mudam. Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que permitam adquirir uma formação científica geral e avançar em estudos posteriores. E, é claro, aplicar seus conhecimentos matemáticos nas atividades cotidianas. As estratégias, como os conteúdos mudaram, também irão mudar. Agora nós iremos ter estratégias de introdução, aula expositiva, pesquisar sobre o tema, exercícios, jogos e utilizando o tema, é claro. Material e equipamentos, nós iremos utilizar o quadro branco, pincel, livros didáticos, internet, computador e, é claro, data show. A avaliação, da mesma forma que nos anos anteriores, atividade, comportamento e participação e, é claro, trabalhos. Bom, essa foi a nossa apresentação mensal. Vamos partir para agora a apresentação das tabelas semanais, preenchimento delas. Como elas são umas tabelas mais complexas, vamos partir direto para o computador. Bom, e aqui está a tabela semanal. A estrutura dela vai ser da seguinte maneira. Aqui vai ser o mês que você vai estar lecionando a aula, a semana de referido dia até o referido dia da semana seguinte, o nome da escola, do professor e a série que você está lecionando. A disciplina, que é matemática, e o conteúdo,
que do sexto ano vai ser Geometria Plana Espacial. Aqui vai ser constituído pela aula. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta aula por cada dia. Lógico que você não vai ter todos os dias da semana e nem todas as aulas em um dia. Então vamos aqui. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta vai ser separado a sua semana. Bem, nós pegamos um exemplo de um professor que tem aula na segunda. Então, na segunda-feira, dentro do conteúdo de Geometria Plana Espacial, ele vai apresentar, na primeira aula, formas geométricas planas. E na segunda, ele vai tentar passar formas geométricas espaciais. Como ele só vai ter aula na terça-feira, então dentro do mesmo conteúdo, ele vai abordar poliedros e corpos redondos nas duas aulas que ele vai ter. E os outros campos, respectivamente, você deixa em branco. Bem, aqui desse lado esquerdo tem um campo com objetivos da semana, onde você vai colocar os seus objetivos que você pretende alcançar. Bem, da mesma forma, nós temos aqui agora a estrutura do plano do sétimo ano. Agora, como o Jefferson já explicou, esses campos mês, semana, de tal dia até tal dia, ele já explicou tudo isso. Nós iremos passar agora para as explicações dos preenchimentos dos campos que estão na semana. Ou seja, esse professor, no caso, teria 4 aulas nessa semana, 2 na segunda-feira, 2 na terça-feira. É a terceira aula de estudo de fração e a quarta aula é significação de fração, simplificação de fração, desculpe. E na terça-feira ele teria as primeiras 2 aulas, que são a primeira aula, a comparação de fração, a segunda aula, adição, subtração, multiplicação e divisão. Bem, no caso, esses campos que Jefferson já explicou voltando para no canto superior direito, a disciplina matemática, o conteúdo seria números reais e, é claro, à esquerda temos o nome da escola, o professor, a série, sétimo ano, que é a série que estamos abordando, e ao lado nós temos, no lado esquerdo, nós temos os objetivos da semana, que são eles 3. Reconhecer e representar frações. O segundo objetivo, conceituar frações equivalentes. E o terceiro objetivo, desenvolver problemas sobre o conteúdo de frações. Vamos passar agora para o 8º ano. Bom, aqui está a terceira tabela semanal. Agora vai ser preenchida com a série do 8º ano. O conteúdo vai ser potenciação. Nessa referida semana, o professor vai ter aula na quarta-feira, na primeira e segunda aula, onde ele vai ensinar para os alunos introdução a potências nas 2 aulas. Na quinta-feira, o professor vai tentar transmitir para os alunos potência de base 10. E aqui, os objetivos semanais, que vai ser quais? Identificar e compreender a ideia de potências, compreender a utilização de potências e desenvolver problemas sobre o conteúdo de frações. Agora, com o nosso amigo Robson, ele vai fazer o preenchimento da tabela do 9º ano. Chegamos agora ao plano do 9º ano, onde esse professor em questão terá 4 aulas na semana. As últimas 2 aulas da quarta-feira, que são Introdução à Matemática Financeira e Introdução à Matemática Financeira, a quarta e quinta aula. Na quinta-feira nós teremos as primeiras 2 aulas de porcentagem. Lembrando,
o conteúdo, matemática financeira, a disciplina ainda é matemática, a série, o 9º ano, e passamos para os objetivos da semana, que no caso é somente um: compreender o uso da matemática financeira e entender como ela interage com o meio onde eles vivem. E assim finalizamos todos esses planos que foram apresentados da semana. Bem, assim nós concluímos as apresentações dos planos semanais. Agora nós vamos passar para a última etapa dessa apresentação. Nós iremos apresentar um plano diário. Bem, chegamos à última parte, que é a apresentação do plano diário. Essa estrutura ela poderá ser utilizada tanto para o 6º, para o 7º e para o 8º e, é claro, para o 9º ano. Aqui existem campos que iremos preencher nos espaços superiores com a identificação da escola, do professor, a série, o turno e a data. Iremos preencher também o campo da disciplina, e o conteúdo, os objetivos e a metodologia que nós iremos utilizar naquele dia. Aqui já existem alguns exemplos que a própria estrutura já traz. Temos aí o 5º tópico, o desenvolvimento da aula, que irá seguir essa sequência, exatamente essa sequência. No 6º tópico nós temos os recursos que iremos utilizar para essa aula, que iremos marcar com o X, como está exemplificado na apresentação. O 7º tópico é a avaliação, como nós iremos avaliar, de acordo, é claro, com os planos apresentados anteriormente. E o último, e não menos importante, as referências, que nós iremos utilizar, os livros, todo o material, vamos dizer assim, didático, todas as pesquisas que nós fizemos, tudo que nós iremos utilizar, como livros didáticos e outros livros. E assim eu finalizo a apresentação de todos os planos. Bom, com isso nós finalizamos a nossa apresentação. Nós já mostramos o preenchimento do mensal, semanal e diário. Isso mesmo. Então, era só isso. Agradecemos pela atenção e até a próxima.